Em um tesauro, existem três tipos possíveis de relacionamento entre os conceitos: a relação de equivalência, a relação hierárquica e a relação de associação. O relacionamento de equivalência expressa termos que representam o mesmo conceito. Essa relação de equivalência ocorre entre sinônimos e quase sinônimos, quando descritores mais atualizados se impõem a termos que estão em desuso ou quando se opta por utilizar termos mais específicos ou mais genéricos para representar certos conceitos. Por exemplo, pesquisa e investigação são exemplos de sinônimos, pois representam o mesmo conceito. Entretanto, furto e roubo são exemplos de quase sinônimos, pois não representam o mesmo conceito, mas os seus conceitos são parecidos no seu significado. Em um tesauro, o uso dos sinônimos e quase sinônimos precisa ser tratado a fim de evitar confusão na hora de representar um assunto. Um conceito ele pode ser expresso por diversos termos, mas é preciso indicar no instrumento de representação do conhecimento quais são os termos que são autorizados para representar o conteúdo e assim evitar uma má representação do assunto. Por exemplo, no DEX, que são descritores em ciência da saúde, os termos ataque cardíaco e infarto do miocárdio são sinônimos, pois representam o mesmo conceito. Entretanto, o termo autorizado no DEX é apenas infarto do miocárdio, ou seja, esse é o único termo aceito para representar o assunto de ataque cardíaco. Nas entradas de um termo de um tesauro, nós indicamos as sinonímias através das expressões use e usado para. Por exemplo, no DEX, o termo ataque cardíaco nos remete através da expressão use para infarto do miocárdio, ou seja, o termo não autorizado ataque cardíaco remete ao termo autorizado infarto do miocárdio. Já o termo infarto do miocárdio nos indica que ele é utilizado para expressões como ataque cardíaco, ou seja, o termo autorizado infarto do miocárdio indica o uso do termo não autorizado ataque cardíaco. Outros exemplos de use e usado para estão no Tesauro Brasileiro de Ciência da Informação. Por exemplo, o termo administradores é remetido ao termo correto gestores. A mesma coisa acontece com o termo gerentes. Ele é remetido para o termo correto gestores. Já quando checamos o termo gestores, ele nos indica que é o termo correto para administradores e gerentes. Um outro tipo de relacionamento é o relacionamento de hierarquia, que expressa termos subordinados e superordenados. A relação de hierarquia ela se dá entre os termos que possuem características comuns entre si. Os termos superordenados são os conceitos mais gerais, estão acima dos termos, enquanto os termos subordinados são os termos mais específicos, estão abaixo dos termos. A relação hierárquica entre os termos expressa generalidades e especificidades entre os termos. São relações que nós chamamos do tipo gênero-espécie. Um bom exemplo está no cabeçalho de assuntos da Library of Congress. O conceito sonhos está inserido dentro do conceito geral subconsciência. Já o termo sonhos lúcidos está inserido dentro do termo geral sonhos. Portanto, nós dizemos que o termo subconsciência é o termo geral do termo sonhos, enquanto o termo sonhos lúcidos representa o termo mais específico do termo sonhos. Por fim, o relacionamento de associação, ela expressa conexão semântica entre os termos. Os termos associativos são conceitos que não pertencem a uma mesma estrutura hierárquica, ou seja, não estão dentro de uma associação hierárquica como a anterior, ainda que estejam próximos do ponto de vista semântico ou contextual.
Dentro de um instrumento de representação do conhecimento, os termos relacionados são representados pela notação TR. Os termos associativos são para orientar o indexador quanto às relações entre os termos. Por exemplo, no Eurovoc, que é o vocabulário controlado da União Europeia, nós podemos encontrar o seguinte exemplo. O termo direito está relacionado com os termos ciência jurídica e jurisprudência. Já na Library of Congress, aparece da seguinte forma. O termo ornitologia está relacionado com o termo pássaros. Já o termo pássaros está relacionado com o termo ornitologia. As remissivas de assunto servem para levar o leitor a outros assuntos e formas adotadas. São geralmente sinônimos ou frases invertidas que não devem ser adotadas para que haja uniformidade na lista geral. Por exemplo, na lista de cabeçalhos da Wanda Ferraz, nós temos o termo eletricidade, aparelhos. No instrumento é indicado o termo aparelhos elétricos. Perceba que o uso da remissiva é semelhante à relação de equivalência tratada anteriormente, usada pela notação use. Outra remissiva é o ver também, que indica uma ampliação nos assuntos relacionados. Um outro exemplo no cabeçalho da Wanda Ferraz é o termo educação física, que indica no seu ver também os conceitos atletismo e esportes. Perceba que atletismo e esporte são termos relacionados ao termo principal educação física, ou seja, ver também é uma relação de associação entre os termos. Aqui temos como exemplo um enxerto retirado do Tesouro Brasileiro de Ciência da Informação. O termo escolhido foi o termo bibliotecas. Aqui podemos ver que os termos centro de documentação e centro de informação, bibliotecas, são termos preteridos, ou seja, devem ser redirecionados para o termo principal biblioteca, que é o termo autorizado no tesouro. Já o termo unidades de informação é o termo geral que corresponde a bibliotecas, ou seja, bibliotecas é um termo que está subordinado ao termo geral unidades de informação. Já os termos bibliotecas escolares, bibliotecas especializadas, bibliotecas públicas e bibliotecas universitárias são termos específicos do termo biblioteca. Já os termos arquivos, instituição, rede de bibliotecas, biblioteconomia e serviços de biblioteca são termos relacionados ao termo biblioteca. Um outro exemplo é um enxerto que nós retiramos da Eurovoc para o termo políticas de saúde. Os termos política sanitária, proteção da saúde e saúde são termos preteridos de política de saúde. Ou seja, prefere-se utilizar política de saúde ao invés desses termos. O termo geral de política de saúde é a própria saúde, enquanto os termos específicos de política de saúde são custos da saúde, despesas de saúde, estatísticas da saúde, organização da saúde, saúde linha, serviços de saúde e sistemas de saúde. Já os termos educação sanitária e Organização Mundial da Saúde são termos relacionados com políticas de saúde. Nesse fluxograma, nós conseguimos perceber as relações entre os termos. Observe os termos que estão indicados pela seta vermelha. Eles são os termos específicos do termo biblioteca. Já o termo indicado pela seta verde é o termo geral de bibliotecas. Os termos indicados pela seta amarela indicam termos preteridos, ou seja, não devem ser utilizados para representar aquele conteúdo, mas sim o termo preferido bibliotecas. Por fim, os termos relacionados indicados pela seta azul são os termos que se relacionam tematicamente com a biblioteca.